eu vou dar uma palavrinha sobre reinos. O que é reino para Deus? Reino para Deus é a palavra de Deus. O grande rei que veio à terra, o Senhor dos céus, da terra, o Deus que se fez carne. O reino. Quem é que reina sobre os povos da terra? A palavra de Deus. Reino espiritual. Reino do Deus que veio à terra e disse aos homens: vinde a mim, porque o meu fardo é leve, meu jugo é suave, encontrará repouso para a tua alma. Deus, quando veio à terra, veio como grande rei. Por quê? Porque ele é o rei dos céus, rei da terra, rei do universo. Reina sobre céus. Reina sobre céus. O grande e poderoso Deus. Quando ele chamou o povo judeu queria rei. Deus deu rei. Tal de Esaú. Pisou na bola. Não fez o que Deus mandou Esaú fazer. Esaú era um mentiroso. Era um hipócrita. Enganador. E desobediente a Deus. Como diz meu pai Samuel, você pode oferecer o sacrifício que você quiser a Deus, mas se tu não obedecer a Ele em espírito e em verdade, tu não serve para nada. Por isso que a terra tem milhões de reis. Por quê? A terra tem um grande rei. O diabo reina sobre os povos da terra. Reina sobre as nações que se rebelaram contra Deus. Tem milhares de reis. Malafaias, Valdemiros, Edis Macedos, Edis mais tarde, Papa Romano, igrejas, religiões, são reis. Se nomeiam reis e deuses. Mas Deus só tem um tipo de rei. João 18, 36, 37. O reino de Deus é estabelecido pela verdade de Deus, pelos juízos de Deus, pela vontade de Deus, pela justiça de Deus, que é perfeita. A terra tem muitos reis, como estão nos Salmos, como está em todas as Escrituras. Amós 8. Vocês escolheram reis e príncipes sobre vocês que eu não conheço. Eu não tenho nenhum conhecimento. Eu não os nomeei. Eu não os dei como sacerdotes sobre o meu povo. O rei que reina sobre a terra é o rei da justiça e do juízo. Esse é o reino. Não tem outro. Então, aquele que botou os pés na terra
diz ao povo dele: eu reinarei sobre vocês. O Espírito de quem? De Deus. O Espírito da verdade. O Espírito da justiça. Não tem outro reino. Por quê? Porque a balança do juízo e da justiça de Deus é perfeita. Deus é justo. Deus é reto. Deus é o juiz de toda a terra. Deus é o legislador de toda a terra. Deus é o juiz de todo o universo. Os juízes de Deus reinam sobre a sabedoria divina de Deus. Onde está? Aqui. O rei dele, Davi, justo e reto, sincero e verdadeiro, sem piedade diante de Deus. Porque Davi ouvia e obedecia ao seu Pai celestial. Esse é o reino. Será retomado agora pela justiça, pelo juízo, pelo Espírito do Deus Altíssimo, que governa todo o universo terreno. E que rei é esse? É a palavra de Deus. Por isso Deus fez reis e sacerdotes na terra, segundo a vontade de Deus, segundo os juízos retos do Deus reto que veio à terra. Ele mandou os homens segui-lo para se tornarem reis e sacerdotes de toda a riqueza do universo diante da face dele, diante do entendimento de Deus. Mas os homens se rebelaram contra Deus, se levantaram em juízo contra o único juiz do universo, que pode e ensina ao homem os caminhos de Deus. Ninguém pode ensinar os caminhos de Deus a não ser o próprio Deus. Os caminhos de Deus estão onde? Aqui. De Gênesis 1 a Apocalipse 22, 21. Apocalipse 22, 16. Eu elegi o meu rei sobre o monte Sião. Todas as escrituras estão direcionadas ao rei de Deus, ao rei na terra, que governa os céus pela palavra de Deus, chamado Davi, sacerdote chamado da linhagem de Abraão, de Melquisedeque. Salmo 110, Hebreus de 1 a 13. Esse é o novo reinado eterno. Reinado eterno. Sobre a ordem de Melquisedeque, de Gênesis 14,
Salmo 110, Hebreus 7, Hebreus 8, será tirado o véu do Antigo Testamento e o Novo e Eterno Testamento permanece eternamente, porque é a palavra de Deus desde a fundação do mundo. Por isso, o contador de parábolas veio à terra. Deus se materializou na carne para que a criatura entendesse, compreendesse quem é Deus e quem é o homem que ele criou, fez a imagem e semelhança dele e levará os povos pelo infinito poder dos exércitos dos céus, que é Espírito, ao entendimento, à compreensão da glória do Deus da glória, que é a palavra de Deus. Então, vou citar aqui alguns versículos, capítulos dos reis que Deus nomeou, que Deus fez segundo a palavra de Deus. Se alguém quiser mudar, o problema é seu. Você já mudou. Vocês já se tornaram reis, já se tornaram deuses, já se tornaram legisladores, já se tornaram, mas o quê? Doutores, sábios, diante do Criador dos céus. 1 Coríntios 1 e 2. 2 Coríntios 13 e 4. Por isso está tudo morto. Não tem vida. Se tivessem vida, ouviriam e veriam. Ouviriam e veriam a face da verdade. João 3. Não teriam sobre a cabeça de vocês a indignação e a ira de Deus sobre todo o povo dele, que ele levou para a Babilônia. E lá vocês amaram a Babilônia, amaram os teus reis, os teus deuses, que tornaram vocês ao caminho do Egito, e todo mundo ama a mentira. Ama os demônios. Ama os profetas de Lúcifer. Ama os reis, sacerdotes e principados de demônios. De Daniel 2, de Apocalipse 13, de Apocalipse 17, de Apocalipse 6, de Apocalipse 8 e 9, vocês amam os fornicadores das doutrinas de demônios, da cama, das prostituições de Jezabel. Apocalipse 2. Hebreus 13. Oséias, de 1 a 14. Ezequiel 16. Ezequiel 23. Isaías, de 1 a 10. Juízes, sacerdotes da impiedade, que estabeleceram seus reinos na terra contra Deus, servindo cada um deles a Lúcifer.
o diabo, pai da sabedoria terrena, pai dos reinos da terra, o Deus de toda terra. Por isso o reino é retomado agora, sob o sacerdócio de Melquisedeque, sob a casa do meu pai Davi, o reino é restabelecido conforme está escrito. Não tem mudança, porque tudo que esses filhos de Lúcifer fazem e fizeram e estão fazendo é para cumprir as Escrituras. O maior poder de todo o universo é esse livro. Selado, fechado, há 7.018 anos, aberto aos povos da terra agora. Assim que Deus esmagar a obra-prima dele, a serpente enroscadiça, que enganou Adão e Eva, enganou todo o povo dele, como está em 2 Coríntios 5:11. A serpente, a obra-prima de Deus, do ventre, dos ventos malignos da impiedade, da injustiça, da iniquidade, da luxúria, da impiedade, da cobiça e pai de total trevas. Por isso, todos mortos. Ninguém sabe que no dia 14 de maio se cumpriu a palavra que Deus deu aos meus pais, apóstolos e profetas. Por que ninguém sabe? Porque Deus é Espírito. Deus é o Pai dos Espíritos. Criou tudo. Criou a luz e criou as trevas. O diabo é a obra-prima de Deus, dos caminhos, das veredas da eternidade. Ele é a obra-prima de Deus. Jó 26, Jó 40, Jó 41. Por isso, vocês têm milhares de reis, de deuses, de sacerdotes, de pastores da impiedade, de profetas de Lúcifer, como ele determinou em Mateus 24, Marcos 13, Lucas 20 e João, que os mortos não entenderiam e compreenderiam a partida dele até a volta dele na retomada do reino celestial sobre as potestades de demônios. O livro de Efésios, do poderosíssimo infinito papai Paulo, relata o novo e eterno concerto da fé, a couraça, o capacete, as armas de guerra da fé. Como está em Daniel 7, Daniel 10, meu pai Daniel
teve visões do infinito poder da fé. Poder da fé. Apocalipse 1. Homem vestido com a língua de fogo, com os olhos flamejantes, com cinto de ouro, com a couraça do Deus da fé, que é a palavra de Deus, estão cumpridas as Escrituras. A fé está consolidada. A fé está manifestada. A fé desceu no dia 14 de maio de 2018. Está completa a obra de Deus, porque as obras de Deus estão prontas desde antes da fundação do mundo. A sabedoria divina não é dada a ímpios. A sabedoria divina não é dada a hipócritas. A sabedoria divina não é dada aos homens de corações altivos, soberbos, arrogantes, que odeiam a Deus. Dizem que amam, mas odeiam a Deus. Odeiam a palavra da justiça, odeiam a palavra da verdade, odeiam o amor de Deus. João 5, 1 Coríntios 13. O amor de Deus é toda justiça, é todo juízo, é toda verdade do homem de verdade que se materializou na carne e veio à terra. O Senhor dos céus, o grande Rei, o grande Deus, o infinito e poderosíssimo Deus Todo-Poderoso. Mateus 22, Marcos 12, Lucas 20. Senhor, sabemos que és homem de verdade, que não te importa com que fale os homens, com que digam os homens sobre ti, mas ensina aos homens o caminho de Deus em toda verdade. Essa é a palavra de Deus, esse é o Deus que veio à terra, que criou o homem em Gênesis 1, 27, 28, o homem e a mulher, e os abençoou de honra e glória. A honra só pode ser dada ao homem pelo Pai Celestial. E a glória só pode ser dada ao homem pelo Deus Todo-Poderoso que veio à terra. O Deus da glória, a palavra de Deus. Eu não dou a minha glória a imagens de demônios, a imaginação de homens, a criadores de religiões, de estátuas de gesso, de pau, de estátuas de imaginações dos filhos do diabo. Como imaginações? Todo o evangelho que se prega na terra
desde quando ele subiu em Atos 1, até o último servo dele, fiel a ele, meu pai Paulo e João. Eu não sei qual dos dois partiu primeiro, mas desses homens, o que escreveu o Apocalipse e o que escreveu a doutrina do último dia, o reino do último dia, o Cristo de Deus ressuscitado pelo Evangelho de Paulo. Quem é o Cristo de Deus? A palavra de Deus. Esse é o Cristo de Deus. 1 Pedro 1. O Espírito de profecia que andou com cada homem que está nesse livro. Você acha que o Cristo é novinho? Não. Cristo é a palavra de Deus. Cristo é o homem que anda com espírito de verdade, dado pelo Deus da verdade. Que nenhuma mentira vem desse livro. Nenhuma. Deus é o Pai dos Espíritos. Quem veio à Terra é o Pai dos Espíritos, o contador de parábolas, a sabedoria da divindade do divino infinito Deus Todo-Poderoso se materializou na carne e disse aos homens: siga-me, siga-me, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Como é que eu vou seguir a Deus? Como meu pai Paulo disse a mim: se aparecer um anjo, se aparecer um boi, se aparecer um bode, se aparecer um Deus na terra, ensinando outro evangelho que não seja do Senhor Jesus Cristo, é maldição, é obra do diabo. Ouvi, logo criei, logo aprendi, logo entendi. Seguir a quem? A Deus. Meus pais, apóstolos, meus pais, profetas, meus pais, reis, eleitos e nomeados por Deus. Esses são os filhos de Deus que andaram com o Espírito Santo de Deus. O que é o Espírito Santo? Um povo hipócrita, canalha e patife que não vale merda nenhuma. Pastores, apóstolos, pregadores, filhos de Satã, hipócritas. O que é santidade? Santidade, João 14, João 15, João 16 e João 17 explica toda a santidade bem clara. Não é que explica todo o livro, mas explica o fundamental, o infinito poder da verdade. Só a verdade santifica o homem diante de Deus. Nada no universo. Nada. Não há poder contra ela. E a verdade, Deus dá ao homem o espírito dele sem medida. É o desejo do coração dele.
Foi isso que ele veio fazer na terra. Eu não entendo. Não consigo compreender como é que os homens que se dizem apóstolos, profetas, pregadores, amam a Satanás, amam a mentira, amam a mentira, amam ao diabo, pai da mentira. Eu sou filho de Deus, tu é filho de porra nenhuma, seu porco. Tu é filho do diabo, seu pai é a mentira. Como está em 2 Tessalonicenses 2, como que Paulo, homem infinito, no entendimento da glória de Deus, preocupado com o último dia, assombrado, quando foi chamado por Deus, em Atos 26, te enviarei a este povo para que tu os converta do poder de Satanás, do poder das trevas, a mim, e mostrarei a você a minha glória. Como que um homem pode escrever o livro de Romanos, o livro de Hebreus, todas as epístolas dele, com tamanha infinita glória, no entendimento de Gênesis 1, Apocalipse 22, 21, chamar toda a glória do Evangelho para o nome dele, para o juízo do último dia. Dizer tão claramente, tão infinitamente, que a verdade de Deus ressuscitaria pelo Evangelho dele. Como estão em todas as escrituras de Paulo, Romanos, Timóteo, 2 Timóteo, Romanos, Davi, o Cristo de Deus, a palavra de Deus. Como podem ser tão perversos, tão hipócritas, tão canalhas, tão insignificantes filhos do diabo, para serem esmagados, destruídos nesse dia, mortos, entregues às cadeias do inferno. Os demônios reinam sobre os povos mortos da terra. Como está em 1 Coríntios 15, 1 Tessalonicenses 4 e 5, como está no livro de Efésios,
a glória do Deus infinito que mostrou a ele, a João, a Judas, ao poderoso infinito João, quando escreveu Apocalipse. Que coisa infinita! Chamou essa merda. Colocou o nome dele aqui. O Evangelho. Se tu vencer, sentará ao meu lado. Fui buscar nada disso. Como está em Apocalipse 3, 21, Hebreus 1, 13. E outra vez, eu elegi meu rei, meu sacerdote, meu servo, meu filho. Há 10 anos, 11 anos. Quando o Senhor me chamou, larguei tudo. Não por interesse de porra nenhuma. Desde moleque sempre soube. Meu pai falava isso comigo. O Deus Todo-Poderoso nunca esqueci. Tinha menos de 5 anos de idade. E Deus, depois de 50 e porrada de anos, 50 anos, manifesta a palavra dele, essa merda. O homem é pó e cinza. O homem não serve para nada se não entender quem é o seu Criador. Quem é o Deus Todo-Poderoso? Está aqui, ó, no livro escrito na eternidade. Qual o poder contra esse livro? Qual o poder contra a palavra dele? Fechada, selada há 7.018 anos. Ninguém sabe nada na terra. Como está em João 16, Apocalipse, e o novo céu e nova terra, e será pregado o meu evangelho, e virá o fim. Mateus 24, 14, Hebreus, 1 Coríntios 15, e virá o fim. Fim de quê? Fim da terra maligna e perversa, tomada pelos homens, pelos povos da terra, pelos ímpios, pelos gentios, que destruíram toda a terra, e a regeneração eterna. Bilhões de almas verão as mudanças
que houve em Gênesis 1, 2 e 3, Gênesis 1 não, porque Deus criou tudo. Mas Gênesis 2 e 3, que o pecado, que a morte, que a ignorância sobre o Criador dos céus e da terra não existirá mais. Os homens verão, ouvirão e verão que cada letra desse livro jamais caiu no chão, jamais cairá, porque tudo, absolutamente tudo que existe na terra foi criado, foi feito pela palavra de Deus. Os céus, o sol, a lua e as profundezas dos céus, que quem quiser contestar a glória do Deus da glória do Todo-Poderoso tem que arrumar uma trena e medir as profundezas dos céus. O homem de 100 anos para cá se tornou tão soberbo, tão arrogante, tão presunçoso, tão hipócrita e canalha diante do Criador, porque se ele não manifestasse o juízo agora, esse planeta não duraria mais 50 anos. Toda hipocrisia, toda sacanagem, toda peste, toda praga, toda desgraça da terra vem das religiões terrenas. Deus não tem religião. Ele é reto, ele é justo, é o Criador dos céus e da terra. A terra para Deus é como uma gota d'água num balde, como está em Isaías. Deus, quando olha acima dos céus, vê os bilhões de almas na terra como gafanhotos, como piolho. Esse é o pequeno poder de Jeová, que veio à terra, se materializou na carne, foi à cruz, pela criatura maligna e perversa que ele criou e abençoou e deu seu sangue de cruz. Isso é uma das coisas que eu não entendo no Senhor. Como que o Criador morre na cruz pela criatura? Na literalidade da carne, para que os homens vissem, ouvissem, entendessem que ele veio a este planeta dar o testemunho que o homem que caminha de pé diante da face dele, com os lábios da verdade, com a boca sincera e reta diante dele, viverá eternamente, porque a verdade é infinita. Esse é o Santo de Deus. É o homem que conhece a ele, que sabe quem ele é e que ele manifesta a
glória dele. E quanto mais tu conhece a ele, mais tu entende as profundezas da glória dele, menos você entende como que ele ama a criatura com tanta infinidade de glória e honra. Isso é o meu Senhor, meu Pai Celestial. Ensinou isso a Abraão. Gênesis 17. Abraão, ser perfeito, porque o seu Deus é perfeito. Só tem uma perfeição para Deus: a fé. A fé. Crê nele em todo entendimento e conhecimento do Deus infinito, do contador de parábolas, que desceu dos céus e veio manifestar aos homens o reino da paz, o reino da justiça, o reino do juízo, conforme está no livro de Hebreus, do sacerdócio da ordem de Melquisedeque. Rei de paz, rei de justiça. Esse é o reino eterno. Esse é o reino da justiça, do juízo, do único juiz do universo, de João 7. Aquele que profere as palavras daquele que o enviou, Não há injustiça na boca dele quando ele profere as palavras de quem o enviou. Essa é a palavra de Deus. Por quê? Nenhuma verdade, nenhuma mentira vem da verdade. Deus é a verdade. Deuteronômio 32:4. Deus se manifesta na terra em verdade eu vos digo. Em verdade eu vos digo. Em verdade eu vos digo. Esse é meu rei, que andou com meus pais. A fé se materializou na criatura. Como é que vocês têm fé? Não conhecem a ele? Nunca ouviram uma palavra dele? Seguindo aos demônios, aos filhos de Satã, Valdemiros, boiadeiros do inferno, Malafaias, profetas de Satã, homens de Belial, com espíritos de demônios, cada um deles com 7 espíritos de demônios, pentecostais de Lúcifer, criadores de doutrinas e religiões de demônios sobre toda a terra. Vocês acham que vocês são diferentes dos budistas? São diferentes dos anticristos? De Cristo vocês não têm nada, canalhas. Ensina as ovelhas de Deus mentiras. Ensina as ovelhas de Deus a adorarem os demônios. Tomarem ceias com Baal, com Belial,
com homens ímpios, malignos e perversos, das doutrinas, das profecias do meu pai Daniel, da Grécia, de Apolion e Abadão, de Apocalipse 9, dos cavaleiros do Apocalipse com a boca de cavalo, demônios, cavalos, demônios, Tiago, Salmo 32, cavalos, cavalos, éguas e cavalos, éguas e cavalos, tudo no cio. Hipócritas, enganadores, apostatas, filhos de Satã. É raro, coisa mais rara que tem, é ver um homem que tem alguma coisa do Espírito reto, do Deus reto, que fez o homem reto diante dele. Cada um tem a sua doutrina. Cada um é o seu Deus. Ouvir o que Deus mandou vocês fazerem, ninguém ouve. Primeiro, que ele não mandou nenhum de vocês pegarem o evangelho dele. Se ele tivesse mandado, vocês teriam arrependimento dele. Ele teria conduzido vocês nos caminhos do arrependimento. O que é arrependimento? É perdão do pecado. O que é o perdão do pecado? É estar de pé diante do teu Deus, face a face, em pleno entendimento da palavra de Deus, do entendimento do significado de cada palavra, do sentido espiritual explicado por Deus. Provérbios 1:23, João 3, 34, 35, 36. Vocês nunca ouviram a ele, nunca foram dignos diante dele. Basta a palavra dignidade e indignação. Destruiu tudo. A indignação de Deus assolou os povos. A indignação de Jeová assolou toda a terra na grande e infinita tribulação que termina agora. Os demônios inventaram um tal de arrebatamento onde todo mundo sumiria da terra. Vão se esconder aonde? No inferno? A terra foi criada por Deus, colocada no espaço do nada por causa da criatura que ele criou. Tudo foi criado, seus canalhas, patifes, hipócritas, bandidos, assassinos de almas, por causa do homem. Tudo, a terra e os céus existem pela palavra de Deus. Vocês, filhos do diabo, são piores 1 milhão de vezes do que os cientistas da NASA, que estão buscando água no sol. Não é no sol não, não é no sol não, é na lua. É onde? É no rabo deles. Vão achar água no rabo deles. Eles ficam vendo os filmes de Hollywood e ficam viajando nas imaginações. Apesar de que os filmes de Hollywood retratam os filmes de terror dos mortos-vivos, das bestas mortas da terra,
literalmente as escrituras dos povos mortos pelos filhos dos demônios da terra. Todo o livro de Jó está no cinema de Hollywood. 100 milhões por cento. Bebedores de sangue, filmes de terror, 100% nos livros, nas pregações do meu pai Jó. Jó 18, Jó 26, Jó 40, Jó 24, Jó 22, nos túmulos das trevas repousam os vampiros bebedores de sangue. Está lá, é literal. Então o livro de Deus não tem atualidade, né? O livro de Deus não fala, como está em Timóteo, que os demônios entrariam nas casas, levariam as mulheres cativas para o inferno das suas cadeias de demônios. Vocês sabem o que é isso? Sabe o que é a viúva? É homem sem marido. É a viúva. É a igreja sem marido. A igreja sem dono. É a igreja prostituída por Satanás. Todo homem é uma igreja. Todo homem no reino espiritual não tem macho e nem fêmea. Está aqui. É uma viúva. É um órfão. Sem pai. Sem mãe. Sem mãe o que? Doutrina. Se tu é uma doutrina sem marido, sem Deus, tu não serve para porra nenhuma. Se você não é a senhora eleita de Deus, tu não serve nem para cocô na terra. A doutrina de Deus. Você tem que ter marido. Tá viúva? Tem que casar com Deus. Com quem? Com a doutrina do Pai Celestial. No entendimento pleno da fé. No entendimento pleno da fidelidade conjugal entre Deus e o homem. Como está em Hebreus 13. Como está em 1 Coríntios 5 e 6. Como está em Deuteronômio 10 e 11. Guarde esta palavra no teu dormir, no teu acordar, no teu amanhecer. Durma com ela, amanheça com ela, medite nela, e ela será a libertação sua para a eternidade eterna. Não deixarei que os demônios toquem em você. Sou Deus terrível e poderosíssimo que habito no meio de vós. Aqui, ó, o fogo consumidor das trevas, a verdade de Deus. A verdade é infinita. A mentira também. Quem escolheu ela, como está em Gênesis 1, 2 e 3, terminou o reino de vocês. Os povos da terra ouvirão o novo concerto eterno como testemunho do juiz do infinito a todos os povos da terra. Aí virá o fim do reino terreno sobre os povos da terra, domínio de homens sobre homens. Acaba agora. O reino agora é de justiça e juízo, segundo o sacerdócio da ordem de Melquisedeque. Hebreus 7, rei de paz, rei de justiça.